É mais do que nítido que, nesse momento, há um crescimento de uma direita nacionalista, anti-imigração, eurocética e bastante nacionalista no continente europeu. Seja por meio da AfD, Alternativa para a Alemanha, seja do Reagrupamento Nacional dos Franceses, seja, por exemplo, Nigel Farage com seu Reform UK no Reino Unido e outras lideranças. Mas e se eu dissesse para vocês que existe um país que, ao contrário do que a grande maioria da União Europeia vem fazendo, de fechar a fronteira, regular tudo tal, vem promovendo uma regularização dos imigrantes e, aliás, alegando que isso está promovendo um crescimento econômico do país, hein? Existe. Sabe qual país é? Se vocês quiserem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem quiser ter acesso aos dólares, nesse momento que dólar caiu abaixo de 5,20, não sei enquanto eu gravo para vocês, mas enquanto você está vendo o vídeo, mas enquanto eu gravo, está abaixo de 5,20, e com o benefício de ter acesso na sua primeira conversão cambial a 2% de cashback limitado a 50 dólares, uso o meu QR Code aqui para vocês. Eu gosto, de sempre ir montando minhas posições e tal, e acho que esses momentos são momentos de promoção, não é recomendação, cada um faz o que quiser com o seu dinheiro, claro, mas se você quiser, usa a Nomad, que com certeza é a maior e melhor plataforma, a melhor conta internacional do Brasil, para você adquirir os seus dólares. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Como eu trouxe para vocês na introdução, é fato que a questão migratória ela é um grande problema para a União Europeia. Na prática, a grande maioria dos países percebe isso como os imigrantes roubando os empregos da população local, promovendo uma série de práticas violentas, mudando a cultura. Existem perspectivas que o continente europeu, até 2065, pode virar um continente de maioria islâmica, porque como tem bastante entrada de imigrantes, a grande maioria do norte da África ou do Oriente Médio, que não necessariamente, mas quase sempre são islâmicos, e a taxa de natalidade da população que vem é maior do que a taxa de natalidade da população local, é natural que você tenha uma conversão, entre aspas, da população, uma maioria islâmica em detrimento de uma minoria cristã em um futuro próximo. Então há preocupações culturais em relação ao emprego, em relação ao modo de vida. E se eu dissesse para vocês que tem um país que está indo na contramão de todos esses processos? Um país chamado de Espanha. E não se enganem, não é porque é um país que não convive com esse problema. A Espanha é um país que está ali próximo do Mediterrâneo, o Estreito de Gibraltar separa o continente africano do continente europeu, entrando na Espanha, ou seja, um ponto do mais próximo, a ligação ali entre o norte da África e o continente europeu. Existem pessoas que tentam atravessar em botes, existem pessoas que pela distância até a nado tentam atravessar o mar Mediterrâneo, entende? Então a Espanha sim convive com esses problemas. Hoje estamos falando de um país que tem os seus 49,5 milhões de pessoas, com 7 milhões estrangeiros, sendo que 840 mil estão em situação irregular, ou seja, são imigrantes indocumentados. A Espanha, assim como vários outros países do continente europeu, atravessa um problema demográfico. É natural, com o processo de urbanização, melhoria da qualidade de vida, nós temos o aumento do custo de criação do filho, a participação mais efetiva das mulheres no mercado de trabalho, o modo de vida que muda mesmo, Então, talvez o objetivo dos casais hoje não seja mais pensar em ter filho, porque é uma responsabilidade muito grande, é um custo financeiro bastante significativo. Não, professor, eu gosto de viajar, vou pensar na minha carreira. Os métodos contraceptivos cada vez mais difundidos. Como os países hoje, então, principalmente os mais urbanizados, têm uma taxa de natalidade menor, isso está incorrendo também com o aumento do acesso à saúde preventiva, curativa e acesso a saneamento básico, uma extensão, um aumento da expectativa de vida, um envelhecimento populacional, isso gera mais custos com saúde e com previdência, e como você tem menos pessoas nascendo, menos jovens, a PEA, a população economicamente ativa, a população que contribui e paga os seus impostos, está reduzindo. A Espanha alega que está juntando o útil ao agradável. Temos problemas em relação à imigração? Temos. Então vamos fazer o seguinte. A gente vai pegar todos os pedidos de asilo, caso seja um refugiado ou caso seja um imigrante também indocumentado, irregular, e a gente vai analisar se essa pessoa tem algum tipo de antecedente criminal. Caso ela tenha um antecedente criminal, por todos os motivos, com todas as razões, ela vai ser expulsa da Espanha, porque não merece ser colocada como uma cidadã aqui do nosso país. Agora, se essa pessoa
Principalmente se ela for uma mão de obra mais qualificada, ou se ela não tiver perspectiva de algum tipo de antecedentes criminais e tal, é muito melhor ela ser regularizada para compor uma parte significativa da mão de obra do que exatamente ser expulsa do nosso país. Estamos precisando de trabalhadores, principalmente trabalhadores braçais. Quando a gente compara, por exemplo, sei lá, vamos pegar o exemplo do Brasil, né? O cara que é funcionário de shopping, vendedor de loja de shopping, por exemplo. Essa pessoa, geralmente, ela ganha muito menos do que o cara que faz uma profissão mais intelectual. Por quê? Porque existem muitas pessoas que estão dispostas a fazer trabalhos braçais, e aí, naturalmente, lei da oferta e da procura, o trabalho braçal ele é menos remunerado. Trabalhos intelectuais, você tem menos pessoas dispostas a fazerem, qualificadas para fazerem, e aqui sem nenhum juízo de valor, tá? Todas as profissões são dignas, mas tem menos pessoas dispostas a fazerem ou preparadas, é natural que se pague mais por isso. Em alguns países europeus ou países desenvolvidos, o processo se inverte. Você tem poucas pessoas que querem fazer ou estão dispostas a exercer trabalhos manuais, eles ficam muito caros. Então, um trabalhador de shopping, um eletricista, alguém que faça trabalhos manuais, ganha mais parecido com os trabalhos intelectuais em países desenvolvidos. Entende? A população local não está disposta a fazer esse tipo de trabalho. Pensando nisso, tentando solucionar também a questão migratória, a Espanha anunciou por parte da Elma Sais, que é a ministra da Migração de Pedro Sánchez, que está aprovando um plano para regularizar 500 mil imigrantes. A grande maioria é latino-americanos, tá? Alegando que está aprovando o plano de que 500 mil pessoas que não possuam antecedentes criminais possam trabalhar em qualquer setor e em qualquer lugar do nosso país. Estamos reforçando o modelo migratório baseado nos direitos humanos, na integração compatível com o crescimento econômico e com a coesão social. O Pedro Sánchez, primeiro-ministro, que é do Partido Socialista da Espanha, alegou que a Espanha é um país que defende firmemente o modelo migratório legal, seguro e ordenado, mas também aberto e humano face aos que defendem o fechamento das fronteiras. Segundo os dados que foram apresentados pelo Pedro Sánchez, nos últimos anos, não sei para quem é um pouco mais velho de guerra aqui do canal, a Espanha, ela fazia parte de um grupo de países que atravessava uma grande dificuldade econômica, e não que esteja sensacional hoje, tá? Mas a Espanha fazia parte de um acrônimo chamado de os PIGs, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e esse S, né, de Espanha aí. Nos últimos anos, segundo Pedro Sánchez, a Espanha apresentou um crescimento econômico mais robusto, sendo que nos últimos 6 anos, 80% do crescimento econômico foi de responsabilidade dos imigrantes. 10% das receitas da segurança social que se deve também à entrada desses imigrantes. Em que sentido, professor? Quando a gente fala da Seguridade Social, é o imposto que você paga para ter direito de aposentadoria. Só que vocês sabem que é um esquema meio de pirâmide, né? Ou seja, eu que hoje trabalho sou mão de obra ativa, pago meu INSS e esse INSS sustenta os aposentados de hoje. Quando eu for me aposentar, vai ter que ter gente trabalhando à época para sustentar a minha aposentadoria. Já adianto para vocês que com a queda de natalidade é difícil que isso aconteça no Brasil, mas é um papo para um próximo vídeo, a crise na nossa previdência, né? O Pedro Sánchez também alega que o desemprego ele caiu 10% nos últimos anos e grande parte disso, a maioria dos funcionários novos, são funcionários estrangeiros. A alegação da Espanha é que grande parte dos refugiados ou dos imigrantes tem algum tipo de qualificação profissional. Quando a gente pega, por exemplo, um país que atravessa uma. Isso é até um dado importante, que foge um pouco do senso comum, tá? Um país que atravessa uma guerra civil, que atravessa algum tipo de guerra ou com outro país, e que refugiados abandonam, sabia que grande parte desses refugiados não é mão de obra pouco qualificada? É só a gente pensar no exemplo do Brasil. Vamos pensar que o Brasil, sei lá, começa a atravessar uma guerra civil e as pessoas começam a sair do país. Quem está próximo da fronteira vai ter muito mais facilidade, claro, mas as pessoas que estão em regiões mais interioranas, o cara tem que juntar uma grana para conseguir sair do país. Então você acha que é o cara que é miserável, muito pobre, nossa, deixa eu sair aqui do país? Não, galera, é o cara que tem algum tipo de recurso, é o cara que consegue juntar uma grana, pegar a sua família, pegar uma passagem de avião, conseguir uma via alternativa para sair. Então, grande parte dos refugiados é uma mão de uma classe média. É o advogado, é o professor, é o economista, que em países que estão passando por um envelhecimento populacional tem muito a contribuir para a sociedade, segundo a perspectiva da Espanha. A Espanha difere muito do que vem acontecendo nos outros países europeus. Professor, que sensacional, quer dizer então que está dando tudo certo, né? É mais ou menos, né? Calma, não diria que é exatamente assim. A Espanha, claro que tem um movimento de oposição bastante crescente ao Partido Socialista do Pedro Sánchez. Primeiro,
A gente pode pegar o crescimento que existe também, seja, por exemplo, do próprio Partido Popular, que é um movimento de oposição, né, uma centro-direita, uma direita ali espanhola. O Vox, por exemplo, muito atuante na região de Valência, que é um partido aí sim, visto pela mídia como esse ultranacionalista, esse movimento eurocético, contrário à União Europeia, contrário aos imigrantes. A gente teve, por exemplo, membros do Partido Popular, o Feijó, que é um cara super relevante, alegando que nessa Espanha socialista do Pedro Sánchez, a ilegalidade está sendo premiada. 500 mil ilegais vão ser legalizados. O tirano Pedro Sánchez odeia o povo espanhol, por isso ele pretende promover o efeito chamada, que é como eles estão chamando, né, por decreto, para acelerar essa invasão dos estrangeiros. Inclusive alegando que isso está sendo feito para abafar o escândalo. Ele alegou que a maneira como Pedro Sánchez está conduzindo as questões migratórias é muito semelhante à maneira como ele conduz as questões ferroviárias no país. Fazendo uma referência, nós tivemos aí há cerca de uma semana, né, um incidente nas ferrovias espanholas que trouxe 40 mortes, muito por conta também da negligência das autoridades federais, né, porque deveria ter tido fiscalização, maiores investimentos, tudo tal. O Pedro Sánchez, ele tem um modelo um pouco diferente de governança, que ele alega que é melhor você agregar do que exatamente você segregar. Então, isso fica explícito quando a gente pega o caso do País Basco, o caso da Catalunha, que a gente sabe que a Espanha é um país também ímpar na Europa. A Espanha é um país completamente dividido em regiões, em culturas. Tem a região de Valência, a região da Galícia, o País Basco, da Catalunha, que são quase realidades completamente diferentes. E o País Basco e a Catalunha, com certeza, são as províncias mais separatistas, que pedem por uma autonomia maior. Até para conseguir se eleger na sua última legislatura ali, né, para conseguir formar maioria no parlamento, ele tem que fazer uma coalizão com os catalães e com os bascos, o que foi muito criticado pela direita, pelo Vox, por exemplo. O que o Pedro Sánchez fala? Que a gente poderia tentar combater eles. Ah, não permito que os bascos, os catalães sejam separatistas, não permito que eles falem sua própria língua, tal. Só que isso poderia incorrer em algum tipo de separação total, ou incentivar o separatismo. Agora, quando você faz concessões, quando você promove uma integração, não vai ter motivo para que eles continuem com a luta armada. O ETA, por exemplo, né, a antiga agremiação basca, abandonou a luta armada. Não exatamente com Pedro Sánchez, né, mas abandonou aí a luta armada. Tá certo que ele não vem cumprindo exatamente as suas promessas. Tanto que o Partido Catalão até pediu, né, para que ele fosse tirado, porque o Pedro Sánchez prometeu que ele ia deixar a língua, né, da Catalunha como língua oficial da Espanha, não fez isso, que ia dar anistia para os líderes que tentaram promover a separação da Catalunha ali no final dos anos 2010 e também não fez isso. Mas o Pedro Sánchez alega que agregar é melhor do que segregar. Isso vem levantando, claro, uma insatisfação da direita. E aí, galera, qual que você acha que é a melhor proposta, hein? A que está sendo desenvolvida pelos países europeus, via de regra, com o crescimento dessa direita nacionalista anti-imigração, ou a solução proposta pelo Pedro Sánchez de regularização dos imigrantes, claro, principalmente os imigrantes, né, ou aliás, exclusivamente os imigrantes, que não tenham cometido algum tipo de ilicitude. Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.